Olá, bom dia, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor. Hoje, sexta-feira, dia 8 de julho, e eu vou começar lembrando que ontem a Bovespa conseguiu fechar com leve alta o seu pregão, 0,22%, o índice já voltando ao patamar dos 52 mil pontos, em 52.014 pontos, mas encolhendo em relação à alta do período da manhã. Outros mercados espalhados pelo mundo, como o mercado americano, o preço do petróleo, atuaram de forma bem semelhante, ou seja, arrefecendo, e o petróleo com forte queda no final da tarde. Ontem também tivemos por aqui o governo falando muito sobre medidas para a Previdência e o esperado déficit fiscal, reuniões que ocorreram após as 18 horas. Na Previdência, sem mudanças importantes, mas o governo anunciou que vai fazer perícias nos pedidos de auxílio-doença, invalidez, e isso pode gerar uma economia da ordem de 13 bilhões de reais ano. E ainda anunciou que pretende aprovar mudanças na Previdência Social no segundo semestre. Com relação ao aguardado déficit, o governo anunciou o déficit do governo central de 139 bilhões para o orçamento de 2017. Foi como se tirasse o bode da sala, já que se falava em déficit idêntico ao de 2016, de 170 bilhões, ou é um pouquinho inferior, de 160 bilhões. 139 acaba sendo um número bom. E o setor público com um déficit de 143 bilhões de reais. Mas, além disso, vai ser preciso formar receitas adicionais ou ter mais tributos. O governo fala em receitas adicionais, com privatização, inclusive, de 55 bilhões. As explicações dadas pelos ministros da área econômica deixaram algumas brechas do que será feito para alcançar esse resultado, mas certamente os agentes devem agir positivamente na sessão de hoje. A Câmara também deve fazer eleições para a presidência na próxima sexta-feira, mudando o calendário proposto pelo presidente da Câmara em exercício, Valdir Maranhão, que previa quinta-feira. Portanto, eleições devem ocorrer no próximo dia 12. E Ilan Goldfein deu declarações na televisão ontem, dizendo que a inflação está convergindo, está indo para o caminho do 4,5%, que é o foco central da meta de inflação, mas ainda anda muito longe. E acrescentou que se a política fiscal ajudar, a política monetária pode ser mais suave. Falando dos mercados, durante a madrugada, as bolsas asiáticas tiveram um comportamento negativo para uma grande maioria delas. Europa operando em alta nesse início de manhã e o mercado americano já virando para o campo positivo. Durante a madrugada na China, o primeiro-ministro Xi Jinping da China disse que os fundamentos econômicos do país estão estáveis e dentro do que é esperado. E no Japão tivemos novas mínimas na taxa de juros dos bonds por lá, e os agentes ainda esperam maior flexibilização da política monetária. Na Alemanha foi anunciado o saldo da balança comercial do mês de maio, um superávit de 22,2 bilhões de euros, encolhendo em relação ao mês anterior de 24,1 bilhões, resultado de exportações menores em 1,8% e importações maiores em 0,1%. Já no Reino Unido, um déficit comercial na balança no mês de maio de 9,9 bilhões, menor do que o previsto, que era de 10,3 bilhões. Aqui tivemos a divulgação do IPCS da primeira quadricemana do mês, inflação acelerando para 0,44, vindo de 0,26 no período anterior. E vamos ter por aqui, daqui a pouquinho, a divulgação do IPCA referente ao mês de junho. A expectativa é uma alta ao redor de 0,40, desacelerando em relação ao 0,75 do mês anterior. Mas o grande dado do dia é a divulgação do payroll, a criação de vagas no setor público e setor privado americano no mês de junho. Tivemos a ADP
com uma boa performance divulgada anteriormente, pode ser que tenhamos um dado positivo para o payroll do mês de junho e isso pode estimular mais os mercados. Também vamos ter nos Estados Unidos a divulgação do crédito ao consumidor referente ao mês de maio e o ganho médio por hora trabalhada. Expectativa para o dia, Bovespa pode operar no campo positivo, seguindo a Europa e os Estados Unidos e também as expectativas com relação ao déficit orçamentário de 2017, juros com viés de queda e câmbio podendo interromper sequência de alta, já que o Banco Central não anunciou nenhuma operação de swap cambial reverso, que significaria compra de dólares. Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha queda de 0,04%, praticamente estável. Paris com alta de 0,91%, Frankfurt com alta de 1,20%. Os mercados futuros americanos também operavam em alta já. E falando de petróleo, uma alta de 0,93% para o WTI negociado em Nova York a 45 dólares e 56 centavos, euro trabalhando em alta em relação ao dólar a 1,1067 de paridade, e os notes americanos, títulos de 10 anos com taxa de juros de 1,39% também em alta. Eram esses os comentários, tenham todos um bom dia, estaremos de volta e como hoje é sexta-feira, fazendo um resumo de como foi a semana. Até lá então.